bem-vindos ao trabalho da técnica, como nós chamamos resumidamente. Eu vou fazer um pequeno apanhado do que é o trabalho que vocês vão iniciar agora. A maior dificuldade em falar do trabalho para quem está ouvindo pela primeira vez e não pratica ainda, não o pratica, é que nós não temos paralelos na cultura comum, no sistema da inconsciência, como nós chamamos, não existem paralelos. Um pouco de cada coisa, muito de cada coisa, mas a gente sempre faz uma comparação ou outra. Até que vocês vão, com o tempo, com a prática, com a convivência, aprendendo a terminologia, aprendendo as palavras, algumas palavras tomam um significado totalmente novo, devido à compreensão do significado de algumas palavras. Então eu vou fazer essa introdução hoje para vocês, para já iniciar esse processo e a comunicação ficar mais fácil. Como eu disse, não tem paralelo na cultura. Não existe. O trabalho não é religioso. Ele é um trabalho filosófico religioso. Mas é um título, é um nome. Filosófico porque trata do ser humano diretamente. Religioso por causa da organização. Mas a filosofia do trabalho, ela não é essencialmente religiosa, não é essencialmente filosófica, não é uma crença, simplesmente uma fé, nós falamos que é um estudo, com toda a amplitude da palavra estudo. Pois bem, recuando 2.350 anos no tempo, na nossa história recente, nós conseguimos um paralelo para explicar a condição humana atual, a condição que nós vivemos nesse planeta atualmente. Vocês leram o livro As Possibilidades do Infinito, e lá tem uma notícia, uma explicação muito racional, muito lógica, do que se passa conosco hoje, do que se passa com o ser humano aqui do planeta Terra, especificamente do planeta Terra. Essa notícia, essa explicação foi dada no relato de Bianca por uma pessoa, um ser humano, igual a nós, que não reside, não vive neste planeta. Ele veio de fora e num contato, ele estava fazendo contato com muitas pessoas, não só a Bianca, mas no contato com a Bianca um diálogo se desenvolveu, porque isso é muito raro nos contatos. As pessoas que são contatadas e são entrevistadas por eles, pesquisadas por eles, elas entram em pânico quando se deparam com aquela realidade. Por que elas entram em pânico? Porque a existência de pessoas que não são desse planeta, de origem no planeta Terra, não tem a origem aqui, esse fato não faz parte da realidade da cultura também. Não faz parte dos estudos, não faz parte das faculdades. Isso ficou esquecido, ficou na mão de aventureiros, de pessoas independentes. Essas provas, esses estudos de vidas em outros planetas, ficou solto, não é ciência, não é religião. E da mesma forma, o que nós vamos iniciar hoje também ficou fora, como eu disse, dessas instituições. Instituições foram criadas na cultura humana terrestre para conduzir os conhecimentos. A religião conduzir o conhecimento do mundo extrafísico, dos fenômenos não explicados, da parte não científica. A ciência assumiu, também com seus limites, a explicação do mundo físico, explicação do mundo químico, do mundo energético.
Mas o estudo do ser humano, como ser humano, o estudo, o autoestudo, o autoconhecimento, ficou sem uma instituição. Ficou sem uma linha filosófica oficial. Claro, muitas pessoas estudam, muito trabalho já foi feito, muitos livros, muito conhecimento já foi tentado transmitir, mas eles sempre caem na clandestinidade, na marginalidade, são vistos como alternativos, independentes, sempre acha-se um nome e nunca a sociedade dá um suporte para esse conhecimento. Pois bem, como a TFCA abrange todo o conhecimento humano, está aqui um porto seguro para o autoconhecimento. Nesse trabalho, vocês terão metodologia, terão avanços, terão evolução de conhecimento, terão onde buscar respostas que definitivamente não existem na cultura, na sociedade, na arte humana do planeta Terra. Voltando, recuando 2.350, 2.400 anos atrás, 350 anos antes de Cristo, no nosso calendário, Platão, um dos grandes filósofos da antiguidade, como os outros, Sócrates e Aristóteles, muito mal entendidos ainda não conseguimos entender o que eles deixaram aí de conhecimento para nós analisarmos, para nós aprendermos, porque o que eles disseram foi muito além da consciência daquela época, e a consciência humana ainda não atingiu aquele estágio para entender o que eles falam. Hoje nós vamos fazer uma tentativa. Vou traçar um paralelo com uma figura de linguagem, um mito, uma alegoria criada por Platão para explicar a condição humana no planeta. A partir do entendimento do que nós estamos vivendo, do que nós realmente somos, aí sim vocês verão que o trabalho da técnica é muito importante, pois é o único que eu conheço que nos tira da condição terrível que nós estamos há alguns milênios, mais ou menos 15 mil anos, entre 15 e 12 mil anos. É o mito da caverna de Platão. Esta imagem, Platão, alguém perguntou, não tem essa pergunta, essa questão, mas eles sempre escreviam e relatavam em diálogos. Então era um diálogo de Platão com o seu discípulo. E na alegoria da caverna, ele se intitula Sócrates. Platão fala que é Sócrates. Eu sou Sócrates e vou explicar para você. Platão foi discípulo de Sócrates. Não é. E Aristóteles foi contemporâneo de Platão e viveram na mesma época e na mesma escola. Aristóteles dava aulas na escola de Platão. Então Platão, explicando para o seu discípulo sobre a condição humana, ele disse o seguinte: esse desenho está muito bem feito, aqui explica tudo. Primeiro, imaginem o fundo de uma caverna. No fundo dessa caverna existem pessoas que estão sentadas, de costas para a saída da caverna, de costas para um paredão, olhando de frente para o fundo da caverna, onde se forma um anteparo. Essas pessoas, é importante se demorar um pouco nisso, elas estão sentadas, elas estão com as mãos acorrentadas, com uma corrente curta, com os pés acorrentados e com o pescoço acorrentado.
de forma que elas não podem nem olhar para o lado, elas estão imobilizadas. Nós aqui, eu já vou introduzir um termo já nosso, elas estão bloqueadas. Elas não podem nem olhar para o lado. Elas estão presas, acorrentadas e só tem uma opção: olhar para a parede de fundo da caverna. Como é a vida dessas pessoas, como é a cabeça delas, a mente delas, o que se passa com essas pessoas aqui, vocês podem imaginar. Ficar assim desde que nasceram, presos, numa caverna escura, vocês podem imaginar. Esse é o primeiro setor da caverna. No segundo setor, esse, onde tem a fogueira e outras pessoas. Só que essas pessoas aqui, elas já estão caminhando e carregando objetos entre a fogueira e o fundo da caverna. O que elas estão fazendo aqui? Elas estão passando objetos, e as próprias pessoas também, diante da luz, para fazer projetar no fundo da caverna sombras desses mesmos objetos, dessas mesmas pessoas. Para quê que elas estão fazendo isso? Elas estão fazendo tudo isso em função dessas que estão acorrentadas. Pois a única chance dessas pessoas que estão aqui bloqueadas, acorrentadas, é olhar para esse painel. Então eles produzem nesse painel um movimento, uma dança, uma circulação de imagens, de sombras, para entreter essas pessoas. Entreter. Da fogueira para frente, nós já começamos a sair da caverna. Vou mudar de lado. Esse lado aqui é bem melhor. Aqui ela já está saindo. Então na figura mesmo, aparece essa primeira pessoa. Essa primeira imagem de uma pessoa que foi tirada lá do fundo. Vocês podem ver que ela está olhando para trás. Por quê? Porque enquanto ela estava lá na escuridão, ela não sabia que tinha gente aqui, que esses objetos, ela não sabia o que era isso. Ela não conhecia esse setor aqui da casa, só conhecia aquele lá. Então ela olha para trás e vê que é uma situação montada, é uma situação criada para atingir os que estão no fundo. Quando ela chega no final da caverna, na boca da caverna, na saída, ela se depara, uma vez acostumada com a luz da fogueira, quando ela se depara com a luz do dia, a luz do sol, ela fica temporariamente cega. Ou seja, o excesso de claridade embota a visão dela. Com pouco tempo, ela se acostuma, chega no último ambiente, que é a realidade, fora da caverna, já é capaz de ver o sol, de analisar os objetos que ela um dia viu projetados lá no fundo da caverna, a natureza, como ela realmente é, todo o universo como ele realmente é.